E aí, galera do sétimo ano A e B do Colégio Acalanto, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nessa videoaula de história, trataremos do assunto os povos que aqui viviam, páginas 7 a 10. Novamente, os povos que aqui viviam, páginas 7 a 10. É a segunda parte desse assunto. Então, vamos nessa, pessoal. Iniciaremos falando sobre o modo de vida dos povos que aqui viviam. Infelizmente, pouco se sabe sobre os povos que habitavam o território que hoje é o Brasil. O que sabemos foi registrado pelos primeiros portugueses, holandeses e franceses que aqui chegaram para colonizar. Os povos que habitavam essa região não possuíam um sistema de escrita. As diferentes culturas e tradições eram transmitidas de forma oral. Além disso, tinham uma extensa produção de material com o qual é possível constatar que as culturas indígenas eram e são riquíssimas em conhecimento e técnicas de produção, como peças de cerâmica e adereços religiosos feitos de diversos materiais. Gente, vê só, infelizmente, tudo que se sabe dos povos indígenas aqui do Brasil está relacionado está relacionado pelo modo de vida, pelo modo de vista que os holandeses, que os franceses, os portugueses relataram esses povos indígenas, vamos dizer assim, essas tribos indígenas aqui do Brasil. Pois os indígenas os indígenas brasileiros, eles não desenvolveram um sistema de escrita, certo? Então eles não criaram uma escrita. Tudo que era passado, todos os ensinamentos passados pelos indígenas era de forma oral. Suas tradições, seus conhecimentos eram passados de forma oral. Então, dos mais velhos para os mais novos. Então, se sabemos algo dos povos indígenas da época do descobrimento, está tudo relacionado à ótica, à visão do europeu. No caso, os portugueses, holandeses e franceses, certo? Sabe mais, as ervas são muito importantes para o cotidiano indígena. O conhecimento que se tem delas permite que sejam usadas de diferentes formas em alimentos, remédios, pomares, etc. Esse conhecimento sobre as ervas mesmo. Como eles vão saber que tal determinada erva tinha uma certa finalidade? Devido ao conhecimento passado de forma oral, pois eles não criaram uma escrita. Na época da chegada dos portugueses, os indígenas conheciam cerca de 3.000 espécies de ervas diferentes que usavam como remédio, enquanto na Europa eram conhecidas apenas um pouco mais de 100. Trabalhando como historiadores, as mais importantes fontes históricas para o estudo dos povos indígenas daquela época são as crônicas, são as narrativas de viajantes estrangeiros e os relatos de religiosos são algumas delas. Leia a seguir um trecho de um desses relatos. Está aqui, gente, um relato de um viajante europeu que entrou em contato com, com as tribos indígenas aqui no Brasil. Dá para perceber bastante a visão que o europeu tinha sobre os indígenas, comparando até mesmo ele com bárbaros, tá certo? A maior parte dos povos indígenas que habitavam o território do atual Brasil vivia da caça, da coleta de frutos, raízes e folhas, além da pesca. Outras etnias viviam da agricultura de subsistência. A palavra subsistência está relacionada a um plantio que serve apenas para o consumo. Não havia um excedente para que pudesse ser trocado. Então, se eles plantassem para uma quantidade de comida para 100 pessoas, não havia um excedente, uma sobra para poder trocar, certo? Então, subsistência é o plantio que serve apenas para consumo próprio. Eram cultivados mandioca brava, aipim, que é a macaxeira, pimenta, ervilha, favas, cará e abacaxi, certo? Cada aldeia organizava-se conforme sua etnia. Havia casos, por exemplo, em que laço de parentesco era matrilineares e outros patrilineares. Esses nomes estão relacionados à linhagem
matrilineares, a linhagem materna, e o patrilineares é a linhagem paterna, materna e paterna. Então, os indivíduos, eles, vamos dizer assim, eles eram centralizados, eles eram organizados pela linhagem materna e patrilineares pela linhagem paterna, tá certo? As aldeias eram independentes e entre elas eram estabelecidos acordos de paz e ajuda mútua ou inimizades que perpetuavam em guerras entre aldeias reconhecidas como rivais. Cada aldeia tinha um líder, normalmente um grande guerreiro, que conquistava o respeito dos demais homens. Porém, as decisões eram tomadas por um conselho de homens mais velhos, conselho de anciãos. Outros líderes importantes eram os pajés, responsáveis pela espiritualidade dos membros da aldeia e pelos ritos de cura. O trabalho não tinha uma função de acumular riquezas, eles não tinham essa questão, essa visão do europeu de acumular riquezas, tá certo? Para os povos indígenas, era uma questão de sobrevivência. A busca por alimentos não era diária. Um dia se caçava, outro dia eles, vamos dizer assim, eles procuravam outras formas de alimento, como a pesca. Então, a relação do indígena com a natureza, eles buscavam uma forma mais harmoniosa, eles viviam com, vamos dizer assim, com mais harmonia com relação à natureza. Era uma visão completamente diferente da visão do europeu, que tentava extrair as riquezas da terra, extrair a riqueza da natureza. Então, os indígenas, eles viviam da caça, da coleta, do plantio, como vimos anteriormente, do plantio de subsistência, que não havendo assim um excedente. Já os europeus, não, eles tinham uma relação, vamos dizer assim, predatória com a natureza, retirando todas as riquezas da natureza. A terra e a religiosidade. Para os indígenas, a terra era o seu bem maior, seu maior bem. Juntamente com todos os elementos da natureza, como a água, as plantas, os animais, o vento e os astros. Já os europeus valorizavam o uso da força e o controle da natureza, como falei anteriormente, para alcançar seus objetivos comerciais e para conseguir vantagens em relação a outros lugares. Os povos da América viviam integrados aos ciclos da natureza de forma harmoniosa. Assim, eles não se submetiam aos interesses dos homens, mas eram eles que harmonizavam suas necessidades com o que a natureza oferecia. Então, tudo que servia para a sobrevivência não estava relacionado a, vamos dizer assim, a hierarquia imposta pelo homem, não, e sim era o que a natureza tinha a oferecer. É nesse contexto que os mitos e rituais religiosos estão inseridos. O culto aos astros, à terra, à água e os animais era uma prática comum entre os diversos grupos indígenas. Até aqui, provavelmente, você já percebeu que o modo de vida dos grupos indígenas era muito diferente do modo de vida europeu, não é mesmo? Foi o que eu falei. A questão de uma forma harmoniosa com a natureza, já outra uma forma predatória, em que retirava toda a riqueza da natureza. Hora de pesquisar. Para os antigos indígenas, a natureza provia segurança, alimento, remédios, etc. Pesquise sobre os mitos indígenas e depois reflita sobre o resultado de sua pesquisa, tá certo? Essa pesquisa vocês não precisam mandar via direct. A guerra entre os povos indígenas. Como vimos anteriormente, os povos indígenas viviam, vamos dizer assim, não de forma isolada. Uma aldeia tinha contato com outra aldeia, nem que fosse para manter a paz ou uma guerra perpétua. Então havia contato entre as aldeias. As guerras eram um importante traço cultural dos povos indígenas, entre especial dos tupis, conforme vimos no sexto ano, para ser mais exato. Esse povo estava constantemente em guerra com grupos inimigos, mas também com aldeias amigas. Os antropólogos e historiadores consideram três possíveis motivos para justificar tantas guerras. O primeiro motivo, em geral, havia grupos que buscavam territórios com maior abundância de recursos. É uma questão
de você dominar uma maior área ou uma área mais fértil. O segundo motivo, a guerra era vista como um ritual que servia para os mais fortes se destacarem por meio da captura e do sacrifício de seus inimigos. Por último, as lutas por vingança e honra aos antepassados que tinham sido vencidos por um determinado inimigo. Esses são os três principais motivos, vamos dizer assim, para que os tupis realizassem tantas guerras. Nesse momento vou ficando por aqui. E antes de terminar, eu quero deixar o código dessa videoaula. O código dessa videoaula é natureza. Isso mesmo, o código dessa videoaula é natureza. Só lembrando que dúvidas, sugestões devem ser enviadas pelo Instagram via direto para Prof. George Ribeiro. Então, bye bye pessoal, fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu!